E aí, afortunados e afortunadas, sempre que a gente vai começar a fazer alguma coisa nova, a gente nos depara com um monte de informação, principalmente agora com a tecnologia, com a informação muito fácil. E no mundo dos investimentos não é diferente. A gente começa a estudar e já vê termos como Selic, taxa de juros, IPCA, CDI, ação, fundo imobiliário, ETF e vários outros tipos de termos. Mas o que muitas pessoas confundem e têm dúvidas quando vão começar a investir é a diferença entre uma ação e um fundo imobiliário. Então nesse vídeo eu vou te falar a diferença entre eles, todos os detalhes, e também qual o melhor para investir de acordo com o seu objetivo. Bom, o que a gente precisa saber primeiramente é que todos esses investimentos, tanto ações quanto fundos imobiliários, são investimentos de renda variável. Como o próprio nome já diz, eles oscilam, eles sobem e descem com o passar do tempo, de acordo com os acontecimentos. Ah, calma, mas o porquê que eles oscilam? Eles oscilam simplesmente pela lei da oferta e da demanda. Se tem mais pessoas querendo comprar uma ação, o preço dessa ação vai subir. Se tem mais pessoas querendo vender uma ação, o preço dela vai cair. Agora, falando sobre esses investimentos em si, a ação nada mais é do que uma pequena parte de uma grande empresa. Então, por exemplo, a Ambev, que é uma grande empresa que faz cerveja, produz e distribui cerveja, acredito que a maioria daqui conhece. A Ambev, ela é uma empresa listada na Bolsa de Valores. Isso significa que ela é dividida em várias ações pequenininhas. Então, qualquer pessoa pode ir lá na Bolsa de Valores, comprar uma ação da Ambev e se tornar sócio dessa empresa. Então, só como base para você entender o número de ações que normalmente uma empresa tem, se a gente for pegar os números reais da Ambev, ela tem 15 bilhões 720 milhões de ações. E atualmente, cada ação dessa vale aproximadamente R$15. Então, basta a gente multiplicar o número de ações que a Ambev tem pelo seu valor atual, que a gente chega no valor total, no valor de mercado da Ambev, que é um valor total de 242 bilhões de reais. Então, com apenas R$15, você já consegue se tornar sócio de uma empresa de valor de mercado de 242 bilhões. E ao comprar uma ação da Ambev, como que você vai ganhar dinheiro com essa ação? Qual que é o benefício de você investir em ações? Como eu já disse, quando você compra uma ação, você vai se tornar sócio dessa empresa que você comprou a ação. Então, pegando o exemplo da Ambev, se a Ambev tiver um lucro gigantesco e for dividir esse lucro com os sócios, você, como sócio dessa empresa, vai receber uma parte também referente ao número de ações que você tem da empresa. Isso é o que a gente chama de dividendos. Por exemplo, a Ambev teve um lucro gigantesco lá e vai distribuir R$1 por ação. Então, a cada ação que você tiver da Ambev, você vai ganhar R$1. Se você tiver 100 ações, você vai ganhar R$100. Agora, a segunda principal forma de você ganhar dinheiro com as ações é através da valorização, que é basicamente você comprar uma ação por R$15, que é o que está valendo aproximadamente hoje, essa empresa valorizar, essa empresa crescer com o passar do tempo, e aí você vender essa ação por 20, 30, 40, 100, 200, 500 reais que seja. Beleza, afortunados? Até aqui eu te expliquei o que é uma ação e como você ganha dinheiro com uma ação. Mas eu ainda não te expliquei como é formado um código de uma ação, porque todos os investimentos da renda variável é identificado dentro da Bolsa de Valores por códigos. E, por exemplo, as ações, elas são formadas por 4 letras, que é a abreviação do nome dessa empresa, mais um número no final. Esse número pode ser um final 3, um final 4 ou um final 11. Mas calma que você já vai entender. Pegando o exemplo da Ambev, o seu ticker, que é esse código que eu tô te falando, o nome desse código é ticker que chama, o seu ticker é ABEV3. A BEV3. Então isso é uma ação da Ambev, a BEV3. O final 3 significa que é uma ação ordinária, uma ação ON. E o que essa ação te dá direito? Essa ação, você comprando uma ação ON,
te dá direito ao voto na assembleia. Então você pode tomar decisões junto com os donos de fato da empresa. E lembrando que esse voto na assembleia é de acordo com o número de ações. Então o peso do seu voto vai ser de acordo com a porcentagem que você tem da empresa. Já uma ação com o final 4 é uma ação preferencial, uma ação PN. Diferentemente da ação ordinária, essa ação preferencial não te dá direito ao voto na assembleia, mas ela te dá preferência no recebimento de dividendos. Então, quando for distribuir os lucros, quando for distribuir os dividendos, você vai receber primeiro do que os que têm ações ON. E as ações com o final 11 é uma unit. Uma unit nada mais é do que um pacote que vem ações tanto PN quanto ações ON. Então você vai lá e compra uma unit. Dentro dessa unit você está comprando ações ON e ações PN. Pode ser uma ON, duas PN, duas ON, uma PN. Isso vai de empresa para empresa. Agora que a gente já entendeu no detalhe sobre as ações, agora vamos para os fundos imobiliários. Mas espera até o final do vídeo porque tem questões tributárias e eu vou falar também a diferença das tributações para ações e tributações para fundos imobiliários. Isso é de extrema importância. Agora, antes da gente ir para os fundos imobiliários, se você está gostando desse vídeo, já deixe seu dedão aí no like para o YouTube entender que esse é um bom conteúdo e recomendar para mais desafortunados perdidos por aí. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever, ative o sininho para você sempre ser notificado assim que o afortunado aqui postar um vídeo. Então, clique no botão de se inscrever, deixe seu dedo no like e ative o sininho. Os fundos imobiliários, que eles, ao invés de você se tornar sócio de uma empresa, você se torna sócio de um fundo de investimento que pega o dinheiro dos cotistas e destina esse dinheiro para empreendimentos do setor imobiliário. Então você comprando cotas de fundos imobiliários, você está se tornando sócio de grandes imóveis. Como por exemplo, um FII, que é a abreviação de fundo imobiliário, de shoppings, ele pega o dinheiro dos cotistas, compra shoppings, aluga esse shopping para outras lojas, recebe aluguel mensalmente. E aí o que ele faz com esse aluguel? Ele distribui esse aluguel para agentes cotistas. E aí você, como cotistas, vai receber uma quantidade de dinheiro referente ao número de cotas que você tem. E isso acontece todos os meses porque existe uma lei de número 9.779/1999 que obriga os fundos imobiliários a distribuírem 95% dos seus lucros no semestre. Então, a cada 6 meses, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% dos seus lucros para os cotistas. Ele pode ficar apenas com 5% para si mesmo. E aí, a melhor forma que os fundos imobiliários acharam para fazer essa distribuição é distribuir todos os meses uma pequena quantia. Então, essa é uma das formas da gente ganhar dinheiro também com os fundos imobiliários. Outra forma é com a valorização, assim como as ações. Compra por 10, vende por 12, 13 e vende mais caro do que você pagou. Outra coisa muito importante que vale lembrar sobre os dividendos é que as ações não são obrigadas a pagar dividendos todos os meses, pois diferentemente dos fundos imobiliários, uma empresa pode simplesmente pegar esse lucro total que ela recebeu no semestre, no trimestre e investir na própria empresa para que ela cresça cada vez mais. Ela não é obrigada a distribuir dividendos. Agora sobre a identificação dos fundos imobiliários dentro da Bolsa de Valores. Eles também são compostos por 4 letras, que é uma abreviação do fundo que você está investindo, e o número 11 no final. Então todos os fundos imobiliários têm o final 11. Por exemplo, BCFF11, MXRF11, VISC11, HGLG11. Então todos os fundos imobiliários têm o final 11, mas nem todo ticker com o final 11 é um fundo imobiliário. Pode ser uma ação ou também um ETF. Agora, a parte de imposto de renda, que é de muita importância. Muitos vídeos não te contam sobre isso, sobre a tributação. E aqui eu vou te contar porque que é conteúdo de um afortunado de verdade. Os dividendos, tanto de ações quanto de fundos imobiliários,
são isentos de imposto de renda. Então aquele dividendo que você recebe ali na sua conta já é isento de imposto de renda, você não precisa pagar nada, nem ser descontado nada sobre ele. Já na venda de ações acima de 20 mil reais por mês, então você vender 30 mil reais, por exemplo, e se você tiver lucro, você precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. Ações, venda acima de 20 mil reais. Abaixo de 20 mil reais, lembrando que são ações, é isento de imposto de renda. Então você pode vender até R$ 19.999, que você não precisa pagar o imposto de renda para ações. Já os fundos imobiliários não têm isenção. Se você vender R$100, R$200, R$300, você já paga imposto de renda. Você paga 20% sobre o seu lucro. Então, se você tiver R$1.000 de lucro, você precisa pagar R$200 de imposto de renda. E para você fazer esse pagamento, tanto para ações quanto para fundos imobiliários, você precisa emitir uma DARF e pagar essa DARF até dia 31 do mês posterior. Então, se você vender agora em setembro algum ativo e tiver que pagar imposto de renda, você tem que emitir a DARF e pagar até dia 31 de outubro. Cauã, eu entendi agora tudo certinho, a diferença entre eles e tal, mas eu não sei qual que é o melhor para mim. Eu não sei em qual eu vou investir. As ações, como se trata de empresas, essas empresas podem simplesmente crescer 50%, 100%, 200%, 300%, 400%, 1000% em apenas um ano, um mês que seja. Então, se você busca ganhar dinheiro com valorização, se o seu foco é multiplicar o seu patrimônio, as ações é melhor para isso, porque um fundo imobiliário, um imóvel, dificilmente hoje ele está valendo 1 milhão e daqui um mês esse imóvel passa a valer 2 milhões. Já uma empresa ela pode fazer um produto que o mercado fica muito otimista e está prevendo que os lucros vai crescer bastante, não sei o quê. E aí os investidores compram muita ação dessa empresa e ela, sobe 100% em 2, 3 meses. Mas os fundos imobiliários dificilmente vai acontecer isso. O objetivo dos fundos imobiliários é te gerar renda, é te pagar uma renda todos os meses. E essa renda varia de 0,6, 0,7 até 1%, 1,2%, igual a gente está tendo hoje. Então, se o seu objetivo é ganhar renda mensal, os fundos imobiliários faz mais sentido para você. Se o seu objetivo é multiplicar o seu patrimônio, as ações têm maior potencial de crescimento. Mas como eu já cansei de falar aqui nesse canal, você não pode se limitar apenas a um investimento. Você tem que diversificar. Então por que não ter um pouco de ações para ter um risco um pouco maior, mas que tenha um potencial de crescimento muito maior? E o porquê não ter também um pouco de dinheiro em fundos imobiliários para te gerar uma renda mensal, para que você possa pegar essa renda e reinvestir todos os meses. Então, diversifique. Como o custo é muito baixo, com R$10 você consegue comprar uma ação, um fundo imobiliário, compra uma ação, compra um fundo imobiliário, monta a sua carteira de investimento. Não se limita a um único investimento. Agora, se você quiser saber como comprar esses investimentos na prática, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, onde eu montei uma carteira de investimento com R$50. E lá eu compro ações, fundos imobiliários, ETFs e alguns outros ativos. Então vê esse vídeo que lá você vai ver na prática como fazer o investimento em cada um deles. Então esse foi o vídeo, afortunados e afortunadas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu dedão no like, se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado assim que o afortunado aqui postar um vídeo. Então tamo junto e é nóis!